Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós estamos dando continuidade então às parábolas de Jesus e continuamos no livro de Mateus, o livro que contém o maior número destas parábolas. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A parábola de hoje está em Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 5. Depois nós vamos ter mais uma parábola, mas veja lá. 7. 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de vos medir. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então aqui Jesus está falando sobre o julgamento, sobre a acusação. Na verdade, não um julgamento, mas uma acusação. Por quê? Porque era comum naquela época as pessoas apontarem o dedo em reprovação a algum comportamento, mas elas tinham um comportamento às vezes muito pior do que o que estava sendo criticado. Então, o que ele está dizendo? Não julgueis para que não sejais julgados. Né? Porque se eu uso um critério para julgar, este mesmo critério vai ser utilizado para mim, ou seja, eu vou ser julgada do mesmo jeito que eu julguei a pessoa. Aliás, julgamento não é uma coisa para nós, é uma coisa para Deus. Nós não temos esse direito de julgarmos as pessoas. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Perfeito é o nosso Deus. A ele cabe o julgamento. Ele é que cabe ser o juiz da terra. Nós não. Nós somos imperfeitos. Nós nem conhecemos a verdade do nosso coração. Então, como eu vou julgar o meu irmão? Como eu vou julgar uma pessoa que está fazendo alguma coisa? Né? Como eu faço isso? Porque eu tenho muitos defeitos. Então, eu não posso apontar o defeito de outra pessoa. Muito bem. Aqui ele vai usar dois termos interessantes. Ele vai falar o cisco que está no olho do teu irmão. Aqui a gente tem, né, uma imagem de um ciscozinho que caiu no olho de uma pessoa. Gente, quantas vezes um cisco já caiu no teu olho? Uma sujeirinha caiu no olho. É horrível. Ele irrita, ele deixa o olho vermelho, ele às vezes dá maiores problemas, aí eu tenho que ir no oftalmologista para ver como é que é, tirar e limpar e passar remédio. Isso incomoda um monte, tá? Mas um cisco é pequeno. Às vezes a gente nem consegue enxergar direito. É uma pequena lasquinha. Né? Pode ser uma lasquinha de madeira, por exemplo, pode ser uma lasquinha de sementinha, pode ser qualquer coisa. É um cisco, tá? Significa aqui, o que Jesus está falando? Significa aqui que a pessoa tem uma pequena transgressão. É pequeno, é um cisco. Então a pessoa faz as coisas transgredindo a regra, mas essa transgressão é uma transgressão pequena. Tá? É uma transgressão pequena, mas veja, mesmo sendo uma transgressão pequena, ela já incomoda. Agora ele fala em trave. Ora, o que é trave? Claro que a gente não encontra fotografia disso. Então aqui tem um desenho de uma pessoa com uma trave no olho. Trave é um pedaço de madeira, é um pedaço grande de madeira, né? É um tronco, né? E a palavra que ele usa, a palavra trave, é uma palavra que é maior do que a minha cabeça. Então, imagina, aqui ele está exagerando, a trave estaria tomando todo o olho. Não é o cisco, porque com o cisco me incomoda, mas eu ainda consigo enxergar alguma coisa. Fica meio ruim de enxergar, mas eu ainda enxergo. Fica atrapalhada a visão, mas eu ainda enxergo. Com uma trave no meu olho não tem como. Com um tronco no meu olho não tem
como, não tem nem olho ali, tem uma trave inteira. Então aqui a trave vai cegar o homem. Como é que alguém que fala do cisco do olho do outro, mas tem uma trave no seu próprio olho, pode fazer isso? Ele está cego. Ele está cego porque eu tenho agora um grande pecado. Então, se eu estou dizendo que aquele irmão está fazendo uma pequena transgressão, mas eu cometo uma transgressão maior, eu estou cega e eu não consigo ter clareza na hora de falar essas coisas, na hora de raciocinar o que está certo e o que está errado. Então, o que ele está falando agora é julgamento. Não faça isso. Nós não temos que julgar. Nós não somos juízes. Nós não temos capacidade para isso. Nós não temos legitimidade. Nós não somos legítimos para isso. Quem é legítimo para isso? Jesus é legítimo para isso. Deus é legítimo para isso. Ele é puro. Ele é sem pecado. Então ele pode dizer: eu não. Eu posso ter uma trave nos meus olhos. E aí, como é que eu vou julgar o meu irmão que tem um cisco se eu tenho uma trave? Então, eu não posso, né, ficar colocando o dedo, né, e fazendo aí uma acusação no meu irmão quando eu estou cheia de pecados. Irene, mas às vezes nós temos circunstâncias em que a pessoa tem que julgar. Bom, se você tiver que julgar porque você tem esse dever de ofício, de julgar, você tem que fazer isso. Vamos supor, você é um juiz, você é um árbitro, você tem esse ofício. Então faça o teu julgamento conforme a justiça, conforme as leis dos homens, sim, né, porque você está submisso a isso, mas principalmente a lei de Deus, tá? Então, conforme a justiça. Então, nós temos que ser justos. Se eu sou obrigada a julgar, se eu faço isso, né, então eu preciso perceber essas diferenças, eu preciso perceber estas coisas para usar de misericórdia, para usar de amor e fazer o que é necessário ser feito, indicar o que é necessário ser feito, mas nunca com condenação, nunca com censura, porque eu não tenho poder para isso. Deus é que tem poder para isso. Não pode ser uma acusação, não pode ser um dedo na cara, como a gente fala, né? Deus vai nos julgar conforme nós julgamos as pessoas. E existem muitas parábolas para frente que a gente vai ver que utiliza este tipo de procedimento, ou seja, a pessoa que julga vai ser julgado conforme o padrão que ela utilizou, conforme o critério que ela utilizou. A lição aqui é clara. O que reprova os outros normalmente tem as mesmas falhas que eles criticam nos outros. Eles só não estão enxergando. Por que eles não estão enxergando? Porque tem uma trave no olho dele. Porque ele tem um pecado ainda maior. Então ele fica criticando o cisco, uma coisa de menor importância, quando o pecado dele é grande. Nós vemos isso todo dia, inclusive na TV. Inclusive muitas pessoas ficam criticando outras pessoas e dali a pouco elas são condenadas, exatamente por aquilo que elas fizeram. Por aquilo que elas fizeram. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado, porque quem critica o cisco normalmente tem uma trave no olho. O pecado do irmão é o pecado que ele tem que resolver com Deus. Você não tem que se meter na relação espiritual do irmão com Deus. Eu não vou interferir, eu vou ajudar, é diferente. Eu vou dar apoio, eu vou dar suporte para aquilo que o irmão precisa. Mas eu não vou apontar o dedo para ele, porque quem tem que fazer isso é Deus. Se ele estiver pecando, nós vamos orar, nós vamos agir com amor, nós vamos tentar dissuadir, mas nunca julgando e nunca interferindo na relação desta pessoa com Deus. Nunca. Porque essa é uma relação que não nos compete. Isso
entre a pessoa, o pecador, e Deus. Nós podemos instar no sentido de que vamos orar, vamos pedir perdão, vamos. Isso apenas, mas nunca interferir na relação. E agora, a gente vê aqui para completar esta ideia, nós vamos observar que existe também uma outra parábola, que é aí na sequência, né, de Mateus 7, 6, que fala sobre os cães e os porcos. Então, veja lá, não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos estraçalhem. Então, amados, o que é que Jesus está dizendo aqui? Cuidado com as coisas santas. Cuidado com as coisas de Deus. Elas não são para todas as pessoas. Elas não são para todas as pessoas. As coisas santas pertencem a Deus e são para os santos de Deus, não para os corruptos, não para os outros. Então não deis aos cães as coisas santas, não deiteis aos porcos, né? Não joguem as pérolas para os porcos, porque isso vai ter uma consequência. Vamos dar uma olhadinha? Em relação aos animais, ele fala de cães. Quem eram os cães? É que nós temos uma ideia de cão pensando no nosso cachorrinho aqui. Não é assim. Eles têm os chamados cães selvagens. Estes cães selvagens, eles não pertenciam às pessoas. Eles eram selvagens. Eles iam, vinham, atacavam, ou seja, eles tinham esta índole, esse comportamento selvagens. Eles eram rosnadores, eles agrediam inclusive as pessoas que tentavam auxiliar. Né? Então, esses cães, eles não conviviam, eles tinham eles deixavam os cães mais longe, porque eles não se deixavam ajudar. Assim como algumas pessoas que não se deixam ajudar. Eles comiam lixo, eles comiam carniça, eles comiam coisas que não eram aproveitadas, tá? Eles eram inclusive sanguinários. Se eles pudessem pegar uma pessoa, eles matavam a pessoa, tá? Então, o que significa esse cão? Esse cão que ele está falando aqui não é o nosso cachorrinho que a gente tem em casa que é bonitinho, que a gente. Não, não é esse cão. É um cão selvagem. Ele significa aquela pessoa, tá, que não quer ser ajudada. Aquela pessoa que não gosta da verdade. Aquela pessoa que odeia a Jesus e a sua mensagem. Aquela pessoa que odeia os cristãos e as suas mensagens. Então, estes são os cães selvagens. E nós estamos vendo no mundo hoje muitos cães selvagens que estão se voltando contra os cristãos, que estão se voltando contra a mensagem de Deus. Dar coisas santas a estes cães é uma profanação, porque as coisas santas são para os santos. Elas não podem ser contaminadas sendo dadas para estas pessoas. Nós não podemos aprovar que as coisas sagradas sejam prostituídas com corruptos, com pessoas que não gostam da verdade, pessoas que agridem a palavra de Deus, que agridem os servos de Deus, que agridem a Jesus, que menosprezam, que fazem chacota, que fazem brincadeiras abomináveis e que fazem muito mais do que brincadeiras, mas fazem violência, que profanam templos, que quebram, que incendiam, que matam, que espancam, que queimam. Nós não podemos dar coisas santas para essas pessoas, porque essas pessoas não aceitam coisas santas. E quando eu quero dar coisas santas para essas pessoas contaminam, fazem corrupção dessas coisas santas. Coisas santas são para os santos. Coisas santas são de Deus. São santas. E elas não podem se misturar
com o que é profano, com o que é corrupto, com o que despreza a verdade, o que despreza a Jesus e os seus ensinamentos. Não é possível. Porcos são animais considerados, pela lei de Moisés, são considerados imundos, são considerados animais que não podiam ser comidos, eles não comem porcos, tá? São impróprios. Então veja lá, é uma forma de mal, é imundo, é impuro, é corrupto, é corrompido. Então, o porco aqui está significando o mal da impureza, o mal da corrupção, o mal do que não é puro, do que não é santo. Pérola era uma das joias mais preciosas que eles tinham, porque a pérola era difícil de obter. A obtenção da pérola era uma coisa muito difícil, né? Produzida pela ostra, a ostra produz isso, e aí eu tenho que mergulhar, pegar a ostra que efetivamente faz pérola, não são todas as ostras. Então era uma joia muito preciosa para o judeu. Portanto, ele diz pérolas quando ele fala dos olhos, pérolas quando ele fala de joias. Era a joia mais preciosa. Então veja aqui, ele está dizendo, não dê a coisa mais preciosa que você tem para alguém que é impuro, para alguém que é imundo, para alguém que é mau. Porque o que vai acontecer? Quando ele recebe esta verdade, a mensagem, as coisas santas, as coisas puras, ele vai ignorar aquilo e ele vai pisar por cima. E ele vai, como diz a palavra, te arrebentar. Assim como o cão, o porco também tem dentes. E eu coloquei essa imagem aqui exatamente para que você veja. Às vezes o dente do porco é maior que o dente do cão. E às vezes os porcos, eles, para se alimentar, eles acabam atingindo inclusive pessoas. Nós temos notícias de porcos que mataram e comeram os seus tratadores. Há pouco tempo atrás nós tivemos uma idosa que caiu e os porcos atacaram e ela foi morta, absolutamente toda rasgada pelos porcos. Tá? Então, quem tem aí uma noção, né, sabe que não são animais dóceis, são animais selvagens. Eles vão olhar a verdade, eles vão desprezar a verdade, eles vão pisotear a verdade e eles vão te rasgar todo com esses dentes de imundície, com esses dentes de impureza. É isso que ele está falando. Né? Agora, amados, o que nós tiramos disso tudo? O que nós tiramos destas coisas todas? Eu tenho que tratar o mal como mal. Eu tenho que tratar o bem como bem. Eu não posso tratar o mal do mesmo jeito que eu trato o bem. São coisas diferentes. E eu não posso confundir isso. A verdade, às vezes, ela não é aceita por algumas pessoas. Nós temos que entender isso. Existem pessoas que não aceitam a verdade, que não aceitam a mensagem de Cristo, que rejeitam a verdade, os ensinamentos e a mensagem que nós estamos tentando passar. Elas rejeitam isso. A gente tem que entender. Não force. Não force por quê? Porque vai ser um cão raivoso contra você. Vai ser um porco raivoso contra você. Ele vai te rasgar. Porque quando ele conhece a verdade, o mal que há nele rejeita de uma tal maneira que ele fica violento em relação a isso. Nós temos que ficar atentos para enxergar a corrupção, a imundície, a impureza, o pecado, que não tem esperança. Não tem esperança. Ore, apenas ore.
Coloque nas mãos de Deus. Deus terá um plano se for para a salvação. Nem todos são para a salvação, porque o caminho é estreito, a gente sabe disso, a gente vai ver numa parábola mais para frente. Né? Não temos o direito de julgar. A gente não tem o direito de julgar. E julgar com severidade. Mas nós temos o dever de sermos sábios para fazer o que nós temos que fazer. Nós temos o dever de buscar discernimento para saber a diferença entre esse bem e esse mal. Nós temos o dever de buscarmos sabedoria, discernimento, entendimento e conhecimento para que nós possamos continuar fazendo as obras de Deus e não deitarmos coisas santas para aqueles que não têm mais jeito. Amém, amados? Bons estudos.